Então eu vou pegar este meu amiguinho aqui e este meu amiguinho aqui e vou fazer um intercâmbio que simplesmente vai me fazer nascer a seguinte equação mágica. Quantidade de calor, capacidade térmica vezes a variação da temperatura. Porém, a minha capacidade térmica eu vou trocar por este valor aqui, pelo Czinho vezes o M. E finalmente, quantidade de calor que um determinado corpo sofre, perde ou ganha, vai ser igual a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. E é isto aqui que eu quero que vocês guardem para o resto da vida acadêmica de vocês. Quantidade de calor é a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Se quer decorar isso aqui de uma forma, quantidade de calor é uma maneira de controlar a variação da temperatura. Uma frasezinha para você decorar, para você levar. Mas nada disso é válido se você não fizer alguns exercícios para treinar, e é isso que a gente vai fazer agora. Qual a quantidade de calor necessária para aquecer 200 gramas de água inicialmente a 20 graus Celsius até 90 graus Celsius, sendo que o calor específico da água, se você não sabe, é de 1 caloria por grama e grau Celsius. Mas fique sabendo e não esqueça isso, porque é um dado muito conhecido no mundo da física e no cálculo das quantidades de calor. Então imagina que ele quer saber qual é a quantidade de calor necessária para aquecer 200 gramas de água inicialmente de 20 graus até 90 graus. Então vamos imaginar o seguinte, está aqui a nossa água azulzinha, límpida. E essa nossa água tem uma massa de quanto? 200 gramas, lindo, bonito, maravilhoso. Aí ela é aquecida, e é exatamente o calor que a gente quer saber, que faz com que a sua temperatura vá de uma temperatura inicial de 20 graus Celsius e suba até uma temperatura final inicial de 20 graus Celsius antes de ligar o fogo. Depois que eu liguei o fogo, aqueceu, houve uma transferência de energia, ele recebeu uma quantidade de calor que fez com que a temperatura fosse até 90 graus Celsius. Bora, meus amigos, tranquilo, tranquilo. Aqui é a nossa água. Então vamos lá. O que ele quer saber? A quantidade de calor. Para isso, ele nos deu a massa, 200 gramas. Nos deu a variação da temperatura, que foi da inicial para final, é final menos inicial, 90 menos 20, 70 graus Celsius. E o calor específico da água, que é o nosso famoso 1 caloria por grama vezes graus Celsius. Então, para resolver isso, basta a gente ter a nossa só aplicação para que a gente possa entender o funcionamento daquela nossa formulazinha lá da quantidade de calor, que é uma maneira de controlar a variação da temperatura. Lembrando que os exercícios são simples, gente, porque o meu foco são aquelas pessoas que estão muito perdidas na matéria e num futuro posterior, claro que não existe um futuro anterior, mas num futuro nós poderemos trabalhar com questões mais pesadas, inclusive que eu quero fazer perto das provas vestibulares aqui de Brasília. Mas vamos lá. Quantidade de calor é igual a quantidade de calor é uma maneira de controlar a variação da temperatura. Quantidade de calor vai ser quem? 200, eu vou colocar aqui gramas, tá? Vezes calor específico, 1 caloria por grama vezes grau Celsius, vezes nossa variação da temperatura, 70 graus Celsius. 70 graus Celsius. Por que eu coloquei essas coisinhas em parênteses? Porque eu adoro fazer isso. Corta esse com esse, grama com grama, corta grau Celsius com grau Celsius, não sobra somente quem me interessa, que é 200 vezes 1 vezes 70 dá 7 vezes 12, 14, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 14 mil. O que? Cortei, só me sobrou quem? Calorias. Resumindo, a quantidade de calor necessária para elevar 200 gramas dessa água
de uma temperatura inicial de 20 graus Celsius a 90 graus Celsius são 14.000 calorias. Para aquecer 1000 gramas de uma substância de 10 a 60 graus Celsius, foram necessárias 400 calorias. Assim, qual o calor específico do material e qual a capacidade térmica desta substância? Responda ou será preso. Tá aqui a nossa substância, qualquer coisinha. E essa substância, ela tem uma massa de 1000 gramas, ok? Ela vai ser aquecida. Isso aqui é fogo, tá, gente? Não é flor, não. E ela vai receber uma quantidade de calor de... Não, vamos deixar passar. Ela vai receber uma quantidade de calor de 400 calorias. Desses 400 calorias faz com que a temperatura inicial, ou seja, antes de ligar o meu fogo, era de 10 graus Celsius. E essa temperatura subiu para uma temperatura final igual a 60 graus Celsius. Essa é a configuração do nosso problema. O bloquinho de 1000 gramas recebe um foguinho, uma chaminha, recebeu 400 calorias. E essa temperatura subiu de 10 graus Celsius para 60 graus Celsius. Ora, para a gente saber qual é a capacidade térmica desse camarada e o calor específico desse camarada, não tem problema, não tem problema. Vamos colocar aqui um painelzinho, faz sempre a mesma receita de bolo, porque se fazendo isso, no futuro os problemas mais complexos ficarão mais visíveis. Então faça essa receita de bolo. Coloque aqui a coluna dos dados que você tem. Vamos lá, a quantidade de calor está aqui, 400 calorias, beleza? A massa do nosso amiguinho, 1000 gramas. Beleza. O que mais nós precisamos? Calor específico eu tenho? Não tenho. Variação da temperatura? Tenho. Temperatura variou de 10 graus Celsius até 60? A final menos a inicial, 60 menos 10, 50 graus Celsius. Qual é a nossa fórmula, meus amigos? Qual é a nossa equação? Não é aquela que diz que quantidade de calor é uma maneira de controlar a variação de temperatura? Então vamos lá. Quantidade de calor é igual a uma maneira de controlar a temperatura. Quantidade de calor é a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Tenho este cara aqui? Tenho. Tenho este aqui? Tenho. Tenho este aqui? Tenho. Quem não tem? Só esse. O que eu faço? Jogo ele aqui no comecinho. Czinho. Então esse Czinho vai ser igual a quem? Vai ser a quantidade de calor dividido pela massa vezes a variação da temperatura. Ora, o meu Czinho vai ser quem? Quem é que? 400 calorias. 400. E mais uma vez eu coloco aqui, ó. Calorias. Dividido. Não precisa fazer isso, é só se você não lembrar como é que é a unidade, mas coloca, é tão bonitinho na hora de cortar, é muito legal. Massa aqui embaixo, meus amigos, vai ser 1000 gramas, bota aqui entre parênteses, que multiplica por quem? Variação da temperatura, 50 graus Celsius, 50 parênteses, graus Celsius. Meu Czinho vai ser igual a quem? 400 dividido por 1000 vezes 50, 400 dividido vezes 50, parará, isso tudo vai dar um 0,008. O quê? E aí vem a parte mais legal. Não corta, não precisa cortar, não vai precisar cortar, é só jogar tudo aqui, ó. Caloria por grama vezes graus Celsius. Calor específico do nosso camarada. Esse aqui é a letra A. E a letra B, o C, que é o Czão, a capacidade térmica é quem? Ora, a nossa capacidade térmica vai ser... a minha capacidade térmica vai ser a quantidade de calor, a razão entre a quantidade de calor e a variação da temperatura. E aí vai ser quem? Quem é a nossa quantidade de calor que nós já temos? 400 calorias. Dividido variação da temperatura, 50 graus Celsius.
40 por 5 dá 8 caloria por grau Celsius. E este é a nossa capacidade térmica deste nosso amigo. Como é que é? O corpo, ele é um corpinho assim, ó, bonitinho. E este corpo, ele tem uma massa de 0,2 quilos. 0,2 quilos, certo? E aí ele recebe aqui, ó, um foguinho. E esse foguinho ele está recebendo, e ele está recebendo uma quantidade de calor de 0,5 quilocaloria. Presta atenção, quilocaloria, não é só caloria. E presta atenção, tá em quilo. A gente está trabalhando com grama, mas guarda lá, guarda lá. Que mais? A sua temperatura, que era aqui, ó, inicial de 5 graus Celsius, passou para uma temperatura final de quanto? De 15 graus Celsius. Subiu para 15 graus Celsius. Então, qual é o calor específico desta substância? Vamos fazer aqui esse nosso mural de eventos. A gente tem, lembrando, sim, é bem parecido com o anterior. Basta agora nós trocarmos. Nós temos o nosso C, até botar em vermelho. Nós temos o nosso Q, quantidade de calor? Temos. Nós temos o M, que é a massa? Temos. Nós temos o ΔT, que é a variação da temperatura? Temos. Quem sobra? C. O que eu faço? Jogo ele lá no outro lado da igualdade. É igualzinho para o anterior. Czinho vai ser igual. Quantidade de calor dividido pela massa vezes a variação da temperatura. Então meu Czinho vai ser igual a quem? Quantidade de calor? 500 calorias. Dividido. Quem é minha massa? 200 gramas. Multiplica pela variação da temperatura, que é o meu 10 graus Celsius. E o nosso C, nosso calor específico, vai ser 500 por 200 por 10 vai dar o que, Jesus? Eu não sei. 5 vezes 10. Esse aqui corta com esse corta com esse. Vai dar um 5 dividido por 20, que vai dar igual a 0, o que eu fiz aqui? 0,25. 0,25 caloria por grama vezes graus Celsius. Simples. Simples. Só preste atenção nessas unidades. Então, meus amigos, minhas amigas, meus camaradas, para exercício de quantidade de calor, o que vocês vão fazer basicamente? Faz o desenho, entende o que está acontecendo. Na sequência, faz um mural de eventos aqui, vê o que você tem, coloca aqui no muralzinho, fica bem visível. Feito isso, escreva a equação. Quantidade de calor é uma maneira de controlar a variação da temperatura. Faça aqui, eu tenho isso, tem aquilo, não tem aquilo, pega o que você não tem, joga aqui, pá. E cuidado com as unidades. Basicamente, isso.